Olá, hoje é 2 de maio. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Vamos à nossa escalada inicial com os assuntos que serão falados no programa de hoje. Primeiro, o cenário macroeconômico, focando nas taxas de juros globais e na incerteza dos mercados. Depois a gente fala sobre o impasse do novo sistema de pedágio nas estradas, o chamado Free Flow. E, para fechar, as apostas online e o impacto delas direto no orçamento das famílias. Podcast Radar FGV. Começando pelo nosso primeiro destaque de hoje: taxas globais e incerteza. O cenário internacional atual exige muita cautela. As decisões dos bancos centrais pelo mundo estão refletindo isso de formas bem diferentes para lidar com a pressão da inflação. A gente tem o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que decidiu manter as taxas de juros intactas. Já aqui no Brasil, o Banco Central foi por outro caminho e fez um novo corte na taxa básica, que foi para 14,5% ao ano. E para entender o peso real disso, a gente traz a análise do professor Sérgio Goldenbaum, da FGV-EASP. Ele destaca que o momento é de altíssima imprevisibilidade. O cenário não podia ser mais incerto. No curto prazo, tem uma situação de conflito militar no Golfo Pérsico, na Europa, pressionando o preço do petróleo. Agora, em maio, haverá a mudança do presidente do Federal Reserve System dos Estados Unidos, que é o Banco Central norte-americano. A nossa segunda notícia de hoje: o impasse do pedágio Free Flow. Essa é uma daquelas situações que mostram os desafios práticos de implementar uma nova política pública no país. O sistema Free Flow começou a operar sem aquelas tradicionais cancelas físicas nas pistas. Em vez disso, a cobrança depende totalmente de tags eletrônicas instaladas nos veículos. Só que muitos motoristas não têm essas tags e acabaram enfrentando uma confusão enorme sobre como realizar o pagamento. O resultado prático? Milhões de multas emitidas pelo país inteiro por pura falta de clareza na regra do jogo. Com todo esse ruído, a resposta do governo precisou ser ágil. Eles suspenderam a aplicação de novas multas no sistema Free Flow, abriram um prazo extra para o pessoal regularizar as dívidas atrasadas e, principalmente, isentaram todas as cobranças de juros sobre esses débitos. Foi uma intervenção necessária para pausar a dor de cabeça e dar um respiro para os motoristas se adaptarem. Sobre esse impasse, nós temos duas visões super interessantes de especialistas da FGV. O professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, da FGV-EASP, diz que a situação precisa ser avaliada politicamente. Afinal, aliviar o impacto na população tem um peso gigantesco em um ano eleitoral. Se não fosse ano eleitoral, o governo teria agido com esse mesmo cuidado? Eu acho que essa é uma questão importante para ser indagada. Agora, aqui nós não podemos nem absolver nem condenar governos, porque em ano eleitoral, governos fazem isso, não é? Então, nós estamos discutindo política, não é? E ações governamentais fazem parte da política. Por outro lado, a professora Heloísa Machado, da FGV Direito SP, foca na gestão. Ela pontua que esse ajuste do governo era obrigatório por uma política que foi implementada sem regras claras, sem métodos acessíveis de pagamento e, por causa disso, sem legitimidade. Me parece muito relevante a atuação de um governo que vai revisar uma política que foi mal implementada. As pessoas não sabiam, não deu certo, não ficou claro o objetivo, não sabia que tinha que pagar, como pagar, quanto pagar. Ainda, a penalidade da multa. Então, me parece muito razoável que, diante de um cenário evidente que não funcionou, que as pessoas não entenderam o que estava acontecendo, que se faça essa revisão, essa transição, essa adaptação para que se possa ter uma política adequada. Então, eu vejo muitos méritos e bastante razoabilidade nessa medida. Mudando de assunto, a gente sai agora das rodovias e passa direto para a economia doméstica, para entender o que acontece quando a imprevisibilidade afeta as casas dos brasileiros. Chegamos ao nosso terceiro e último destaque de hoje: apostas online e o orçamento familiar. O mercado das chamadas bets se multiplicou de uma forma impressionante nos últimos 3 anos. Só que junto com esse crescimento, a gente acompanha um salto preocupante no endividamento das pessoas e nos casos de dependência. É um cenário onde os fundos que antes iam para as despesas essenciais das famílias acabam sendo desviados. E o varejo tradicional também sofre, já que esses recursos param de circular no comércio. A professora Carla Beni, da FGV, explica que isso cria um efeito cascata na economia.
As pessoas estão deixando de comprar comida, literalmente. Então, esse é um movimento muito sério que leva, inclusive, a uma queda de vendas, uma queda de expectativas, uma redução de metas dos varejos. E isso pode levar a uma readequação do quadro de funcionários, uma readequação, inclusive, da quantidade de lojas. A primeira grande questão é a proibição do marketing. Nós precisamos enfrentar esse grande desafio e pensar como foi feito com o cigarro. O marketing, ele estimula as pessoas, ele está na mão, ele te oferece um bônus e ele estimula esse vício. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!